Olá, mulheres talentosas! Olá, olá, muito boa tarde, seja bem-vinda a mais um programa Conversas de Mulheres, sempre aqui, de segunda a sexta, ao point, às 15 horas. Pelas 15 horas, só na Curiacos TV. Exatamente. Não nos vendemos. Não. Este é o nosso canal do coração e aqui ficaremos enquanto nos permitirem. Cláudia, estava eu a dizer há bocado... Viemos com a roupa errada, vocês já viram? Ai, perguntam vocês, mas porquê? Até tão tão lindas! giras, Ai, como adoro esse blazer sempre. verde. Ai, exato, Ai, o exato. vestido arruda. Ai, o que é que ela terá a comprar? Porque hoje tínhamos que vir equipadas, porque temos uma rubrica com a nossa queridíssima Inês Galvão. Pois é, mas mais uma vez ela vai ter que nos perdoar. Vai. Nós nunca vimos... Nós não nos preparamos para isso. Sabe porquê? A produção não deixa. Não, exato. Eles querem sempre que nós apareçamos aqui de um modo mais glamouroso possível. É. Então, hoje começamos então o nosso programa aqui com uma rubrica aqui da nossa Inês Galvão, não é? Isto agora hoje temos duas Ineses no programa. Não, mas agora é a Inês Galvão. É só a Inês Galvão. Que nos vai dar aqui alguns exercícios. Estás preparada? Aos membros inferiores. Estás preparada? Estou para ver, então fiquem com ela. Para fazer, faça desse lado. Faça pausa e vá pôr o equipamento. Faça. E venha, vá, até já. Olá, o meu nome é Inês Galvão, sou profissional da área do exercício físico e hoje venho trazer alguns exemplos de exercícios mais focados nos membros inferiores, ou seja, exercícios mais focados para a realização da parte inferior do tronco. Contudo, é preciso realçar a importância tanto da estabilidade como da coordenação, porque estes dois aspectos, se nós não temos em conta, até mesmo exercícios mais focados não são realizados da melhor maneira. Portanto, é importante ter atenção a estes aspectos. E costumam-me fazer muitas perguntas. Inês, quantos exercícios devem ser feitos para as pernas? Quantas séries? Quantas repetições? A carga, como é que funciona? Como é que é feita? Calma! Todos estes aspectos são variáveis que nós podemos manipular, ou seja, que nós podemos ir sempre adaptando para existir uma progressão gradual. Isto porque nós podemos aumentar o nosso estímulo de treino, podemos melhorar a qualidade de treino, aumentando a carga, o número de séries, de repetições, da cadência, do descanso, do número de próprios exercícios. Portanto, não devemos começar logo lá em cima, nem embaixo da nossa capacidade. Temos que encontrar qual é a nossa base e, a partir daí, sempre progredir. Seja de treino para treino, que normalmente é o que acontece em exercícios iniciados, de treino para treino há logo uma grande progressão, seja de semana para semana, que é o que acontece também em iniciados e em alunos mais intermédios e avançados. Esta progressão já não é tão evidente de treino para treino, mas normalmente de semana para semana e de mês para mês. E agora falando, vamos passar à parte mais prática. Há alguns exemplos de exercícios, que são os mais conhecidos, que nós vemos tanto em ambiente de ginásio como em contexto de outdoor. Contudo, são exercícios que requerem atenção em alguns aspectos. E com isto vamos começar então pelo primeiro exercício, o conhecido lunge. O lunge é um exercício fácil de realizar no sentido de que basta fazer isto, contudo é necessário ter atenção a alguns aspectos. Então, a largura da passada. Se nós queremos um foco mais específico de quadríceps, a largura da nossa passada não deve ser muito grande. Deve ficar aqui, mais ou menos. Se queremos um foco mais específico no glúteo, alargar mais a nossa passada e a inclinação do tronco mais à frente, ok? Mas vou fazer então a primeira parte. Pé atrás, apoiando apenas a ponta do pé e o nosso tronco baixo e cima. Então vamos descer. O joelho quase que toca no chão, contudo, se for impossível ele não tocar, pode servir como um ponto de apoio, especialmente ao início, e quando vimos acima, empurramos o chão. Então vem acima, os braços aqui, conforme for mais adequado. E descemos e subimos, ok? Volto agora a exemplificar. O foco mais lá atrás, alargamos a passada, o tronco inclina ligeiramente à frente, ok? Então, nós quase que subimos na diagonal.
Segundo exercício, segundo exemplo, o conhecido agachamento. Eu trouxe aqui uma cadeira para exemplificar que ao início não temos esta noção de até onde é que a nossa anca deve ir. Então esta cadeira vai nos ajudar como ponto de apoio. O agachamento é um exercício que nós devemos começar o movimento não pelos joelhos, mas pela anca lá para trás, como se estivéssemos a sentar na cadeira. Então vou exemplificar. Pés à largura dos ombros ou conforme o foco, contudo, vamos começar aqui, pés à largura dos ombros e nós queremos sentar lá atrás. Então é a nossa anca que faz o movimento, ok? Sentou, subiu. A anca começa o movimento, assim que senta a cadeira, sobe, ok? Vou fazer agora de frente. Sentar sempre lá para trás, peito bem aberto e subiu. Os nossos joelhos, nós não queremos que eles vão para dentro. Então, lembrando, movimento lá para trás. Sobe e desce, ok? Agora, um terceiro exemplo, um exercício mais focado nos gêmeos. Já não é tão composto. Mantemos nesta mesma posição, subimos e controlamos a descida. Subimos e controlamos a descida. Vou fazer de lado, controlando sempre a descida, ok? E então, neste sentido, convido-vos a fazer estes exercícios, procurar a ajuda de um profissional e certamente que irão encontrar os vossos objetivos. Obrigada! Oh Inês, de nada, estás De sempre nada. à vontade de estar aqui connosco. Obrigada de nada. Agora, eu não sei, aquela coisa de ir até baixo e o joelho não tocar lá em baixo é... Eu gostei do bico dos pés e depois descer lentamente. Ah, sim. Tu gostaste de ver, não é? Pareceu-te bem a ver, não é? Pareceu mais fácil. Fazer não me parece que seja assim tão fácil. Mas qual é a diferença? É quanto é que faz disto, não é? Porque se só ficou a olhar como nós fizemos aqui agora... Muito atentas. Provavelmente a única coisa que pode fazer é olhar para o outro e dizer, olha, estás a fazer errado, não era assim que se fazia, não é? Cada um tem o seu talento, não é? Cada um tem o seu talento. E nós temos redes sociais. Temos o Facebook Conversa de Mulheres e o Instagram Conversa.mulheres. Pode partilhar todo o conteúdo que lá aparece, lá está. E tem as redes sociais das nossas convidadas. Entre nas redes sociais das nossas convidadas, partilhe, goste, comente e desta forma estamos a ajudar então a dar a conhecer estes projetos e também você conhecer estes projetos. Exatamente. Conhece o projeto da Inês Galvão. Segue as suas redes sociais. Pois, está a ver. Não sabe o que é que está para lá. Pois, tem que ver, porque assim está a promover, estamos aqui a fazer quase que um networking, não é bem, mas poderia quase ser aqui de promoção, de partilhar, de fazer um like, às vezes até quando tem alguma frase ou alguma coisa que se identifica, partilhe, ponha no seu próprio Instagram e assim está de alguma maneira a apoiar estas mulheres que decidiram ter os seus negócios ou algumas mulheres que não têm negócios, mas que são aqui nossas queridíssimas, assiduamente vêm aqui falar sobre alguns temas, como por exemplo o programa de ontem. Viu o programa de ontem? Se não viu, deveria ter visto, porque foi muito espetacular. Estivemos a aprender coisas na cozinha, não foi? Foi com Suzete Estrela. Exatamente, tivemos a aprender imensas coisas que fazíamos erradas. Exato, então esses programas vale a pena partilhar porque têm conhecimento e aqui também está aqui a dar um forcing às nossas queridas convidadas. E não ficamos por aqui. Não. Porque temos o YouTube. Não, exatamente. O canal Curiagos TV tem muitas playlists, porque não contei só o Conversa de Mulheres, contei muitos outros programas, mas falemos do nosso. Conversa de Mulheres, programas completos e não perde nada, porque os programas estão sempre disponíveis 15 dias após passar na Curiagos TV, certo? No canal, na operadora. E assim, desta forma você pode partilhar de várias maneiras. Então, espetacular. De nada. Façam como eu, que fui maquilhada aqui ao vivo, não é? Ajudaram-me aqui a fazer o lifting aqui das... Fazer um up. Fazer o lifting aqui das rugas, mas olha, eu, como sou eu, esqueci-me várias... Disse, tenho que pôr aquilo a gravar naquele dia para ficar lá na box.
Perguntem-me lá, fizeste, Ruth? Não, não fiz. Então tenho que esperar 14 dias e agora já posso... Ainda bem que nós temos o YouTube. Exatamente, e agora já posso ver no YouTube e partilhar. Partilhar, na realidade, não é que eu queira partilhar, quero é ver, porque como foi feito em mim, eu tenho a certeza que aquilo resulta. Para ver de Podes fora. partilhar a outras pessoas. Sim, exatamente. Não és a única no mundo. Que tem rugas. Tem rugas. E que precisa aqui de ficar mais acordado. Up. Exatamente. Pronto. E bem, vamos agora conhecer a nossa convidada. Terminamos, muito obrigada. E agora Até sim. à próxima. Não. Até à próxima pelas 15 horas. E vamos receber a nossa convidada após um separador. Fique connosco. Vamos lá. Alerta, alerta. Separador fofinho. Fofinho. Então vamos ter aqui bebés? Não. Não. Vamos ter um projeto. Quer dizer, não sei se a fala Cláudia sobre quer bebés. contar alguma coisa. Não. Pronto, ela não. Alguém Então aqui no ficamos estúdio assim. quer contar alguma coisa? Agora não. Queremos saber no intervalo. Primeiro contas a nós em privado, depois é que vem em público. Olha, Exatamente. Seja bem-vinda, Inês Freitas, isto que hoje já foi outra Inês, empreendedora, mãe e fundadora do projeto MAM, que hoje temos o privilégio de ter aqui no nosso programa. Obrigada. seja muito bem-vinda. Reinventou-se quando foi mamã, Sim. mas vamos Foi. aqui conhecê-la antes. A Inês, antes de ser mãe, quando era pequenina, já tinha muitos bebés nas bonecas ou não? Sim, quando era pequenina brincava muito às bonecas, aquelas coisinhas típicas. É assim, eu sempre fui asmática, portanto não era muito ir trepar as árvores e correr e fazer essas coisas. Sério? Era muito mais de estar a pintar, estar lá no meu quartinho, brincar com as bonecas, era um bocadinho reservada. Já agora, como é que como é que é a vida de uma criança que é asmática? Tem que ter alguns cuidados extras, não é? É assim, eu a certa altura tinha muitas crises, portanto ia ao hospital muitas vezes, no infantário às vezes não podia brincar com os outros meninos, tinha que ficar mais recolhida. Já andava de máscara ou não? Usava a bomba. Sim, mas tinha que usar máscara de vez em quando Não. em certos sítios ou não? Não usava máscara, mas evitava estar em contacto com certos materiais que faziam alergia. Por exemplo, os lápis de cera e isso, não é? Não, no meu caso era O giz. pelos, Os peluches. sim, peluches, nunca pude ter peluches, por isso adorava os nenucos e as bonecas, porque peluches Era para o mim que não tinha, dava. não é? Cobertores também não dava. Pronto, Então, no tinha inverno ali usava o algumas quê? limitações. Edredom. Edredom e sempre. polo. Aliás, aqueles lençóis polares para mim não dá também. Agora já, pronto, depois estas coisas vão melhorando e agora é completamente diferente. Mas na infância foi muito complicado esta E fase. lembra-se como é que se sentia? Sentia-me um bocadinho triste, não é? Acho que ninguém gosta de ver os outros a brincar e ficar ali um bocadinho à parte, mas é uma coisa que se vai lidando. Como é que foi lidando com isso? Uh, Ou como é que os encontrei pais a muitos ajudaram a lidar com isso? É assim, o meu pai é artista, basicamente. De coração ele é artista. Tem muitos negócios, teve muitas coisas, andou na marinha, foi empreendedor, mas de coração ele é um artista. Ele adora pintar, ele adora fazer essas coisas. E eu também sou um bocadinho assim. Eu peguei um bocadinho a parte da criatividade, de imitar as letras, de fazer desenhos, de fazer histórias com as bonecas. Peguei mais nessa parte e menos na parte física, que ainda agora não sou grande atleta, não sou como Pronto, mas eu não tinha asma nenhuma, subia às árvores, sim. Não me lembro de ficar dentro, mas também não era nada atleta, portanto aí não tinha nada a ver com... Era opção. Era não atleta, exatamente, eu não era atleta, eu era não atleta por opção, exatamente. Portanto, é aqui uma fase da vida. Mas isto para dizer... Como é que consegui ultrapassar isto de fazer outras coisas e ficava bem? Era a minha realidade, portanto eu não podia pôr noutra realidade. Esta era a minha, eu tinha que me contentar com aquilo E na escola sentia-se parte? Era fácil que os professores integrá-la? Porque entretanto as coisas foram melhorando. Isto a fase mais crítica, sem dúvida, que foi até entrar... Depois da primária as coisas começaram a melhorar bastante, já não era com tanta frequência as crises e pronto, e passando isso, depois as coisas melhoraram. E lembra-se da história da bomba e do hospital e essas coisas sim, todas? lembro-me.
O que é que a A minha mãe, consolava? coitada, eu imagino. Pois, hoje é mãe, não é? Sim, agora que sou mãe. Que é meu horrível ver Deus. um filho sem respirar, Sim, não é? sem dúvida. E, Pânico. o que é a consolava a si? É só porque assim dávamos umas dicas a algumas É mães que assim, possam ter alguns filhos assim o, que me também. o que me consolava naquela altura era ter a minha mãe sempre ali ao meu lado e ajudar-me. Mães, Portanto, são vocês os nénucos dos Sem vossos dúvida. filhos. E a mãe transmitia pânico? Ou mantinha isso a minha mãe é um bocadinho má nisso, que a minha mãe é um bocadinho estressada, mas Pois. Mas agora não pode dizer mas porque também está a ouvir. foi Não, lidando. mas foi isso é lidando. bom falar, porque às vezes as mães acabam por se afastar, porque sentem, não, se eu estiver ao pé do meu filho, Sim. eu vou passar esta ansiedade, este medo, este susto, e a criança não vai ficar bem, mas pelo contrário, as crianças precisam das mães Exato. próximas. Precisam A das minha mãe mães. uma vez contou-me uma história que não tem muito a ver com asma, tem a ver com uma queda que eu dei. Dela me levar ao hospital porque eu não parava de chorar, era pequenina, e ela levou-me em pânico, né, assim agarrada, comigo virada para a rua, nem sequer foi virada para ela. O médico chegou e disse assim: ela não tem nada, ela simplesmente está em pânico porque você tem que a agarrar e a acolher, né, como mãe. E ela virou-se, abraçou-me e disse que parei de chorar logo. Portanto, Ai, a às mãe era vezes, mesmo em pânico, já estou a perceber. às o vezes género. é preciso lidar também com as nossas emoções enquanto mães e ajudar os nossos filhos dessa maneira. E às vezes são coisas simples que Isso é no uma- momento não nos lembramos. É uma coisa, é uma grande aprendizagem, não é? Primeiro que os filhos, a coisa que mais vão sempre precisar é ali da mãe, se está a tomar conta de algum menino que já não tem mãe, pronto, é de si, é do cuidador, Sim, daquela sem pessoa dúvida. com quem eles têm a ligação, em primeiro lugar é isso, e que a segunda coisa é, quanto mais nós conseguirmos estar calmos e gerirmos as nossas Sem dúvida. emoções, não é? Sim. Eles vão ser o nosso espelho a gerir as deles. Portanto, se eles entram em pânico, nós entramos em pânico, Sim, está toda a é gente só em pânico. pânico por todo lado assim, sim. Olha que rica família seria, meu Deus. Mas é verdade. Mas às vezes esta capacidade de... Eu sou a irmã mais velha e lembro-me perfeitamente, não sei se a minha mãe está a ouvir, pronto, mas lembro-me bem, pá, perfeitamente... Hã? Lembro-me perfeitamente, exatamente. Tu dizes, depois de falar em cima de mim, depois não me ouves. Pronto, Pronto, já falei. Lembro perfeitamente do meu irmão cair na saída de um parque de campismo, no Guincho. Lembro-me disto tudo. Estávamos a sair a fazer o check-out do parque de campismo e o meu irmão caiu Abriu o sobrolho. e abriu o sobrolho numa pedra pontiaguda. E lembro da minha mãe, exatamente, ir ao colo com ele, numa carrinha que nós tínhamos com mudanças aqui, que era as mudanças na manete. E eu ao lado, nessa altura podia-se ir à frente, e eu ia no lado do pendura. Pronto, vocês sabem que não sei o quê. E ela muito aflita, lá muito nas suas coisas, muito, ai Deus, ajuda-me, não sei o quê, não sei o quê. E o miúdo ali a chorar imenso, não é? Porque o miúdo não podia não chorar, mas ela lá naquela coisa. E apesar de todo aquele stress que eu senti, o facto de ela estar ali e ele estar com ela, somehow, eu não achei que isto foi assim uma De certa cena... forma. De certa forma, não foi uma cena assim tão traumatizante. Claro que foi, porque eu até hoje lembro-me. Eu não sei que idade é que o meu irmão tinha e eu tínhamos, mas não sei se tinha 6 anos, 7 anos, era mesmo pequenina. Mas esta capacidade de pegar, de fazer, de ir, lá está, uma mãe que mesmo na fraqueza dela, porque está toda partidinha, dá ali um ar, ajuda a família toda a ficar... Mas é isso que as mães fazem sempre, não É é? isso que as mães fazem. Põem a sua capa de super mulheres e lá vão elas, não é? Agarram no colarinho dos médicos. Também há mães assim. Também há mães assim. Está a ver aqui, portanto, As olha, mães são as melhores. ficou aqui um parênteses, não se esqueça, tente respirar fundo e isto treina-se é fora das situações de pânico. Claro. Não é? Pronto, temos que treinar fora das situações Antes de pânico. sempre, antecipar, porque depois na altura não estamos preparadas. Sim, Se não nos sim. mentalizarmos disso, não vamos estar preparadas. Tem que Portanto, ser ficou antes. aqui um relato na primeira pessoa da importância da mãe estar mais tranquila em momentos que são aflitivos, não é? Sim. Estamos a falar aqui da asma, que são momentos muito... e que lá está, manter a calma ajuda também a ficar a pessoa melhor e a conseguir passar melhor uma crise. Sim. Portanto, muito, muito coisa. E então, o que é que se imaginava a fazer em crescida? Ser artista? É assim, eu não tinha. Eu andei anos e anos na escola em que eu pensava nisso. O que é que eu vou ser? O que é que eu vou fazer? da minha vida, meu Deus? Porque eu via os meus pais sempre com projetos novos, a fazer coisas diferentes. Os seus pais são ou foram empreendedores, não é? Sim. É uma coisa que agora, referiu na sua biografia. sim. Os meus pais sempre tiveram negócios, desde que eu me lembro, porque E saltando de negócio em negócio diferente. basicamente, cansavam-se de um e iam para o outro. A Gostavam de várias videoclubes, coisas.
É assim, algumas questões era porque não funcionava bem e mudavam, outras era porque às vezes acho que se cansavam também daquilo e, por exemplo, também tiveram em restauração, que é um trabalho muito exigente muito a nível de exigente. horários. Tiveram lojas de artigos decorativos também mais naquela parte criativa que Assim, também do seu sempre esteve pai, assim. presente, portanto, Videoclubes, isso que videoclubes, sim, na altura em que existiam, agora já... devia ser uma coisa maravilhosa. É Tinha assim, acesso a tudo ou não? Sim, eu tinha acesso a tudo. Ainda era pequenino, eles quando venderam o videoclube eu pronto. tinha 10 anos. Mas por Pronto. acaso ficámos com uma cláusula em que nós podíamos alugar depois disso ao novo proprietário, portanto... Eu acho sempre que os tive- seus pais são visionários, porque eles, se calhar, despacharam-se do videoclube antes daquilo começar a descer a pique. Na altura era um negócio excelente, não é? Mas só que já foi há 20 anos. Sim, foi um negócio excelente durante um tempo, mas depois, Sim, de repente, claro. é porque eu acho que as pessoas não tiveram noção. Isto foi muito de repente, aquilo, Muito rápido. as Sem pessoas dúvida. deixaram de ir alugar. Sim. Parecia que é muito novo, sim, havia umas cassetes que nós íamos lá buscar, é tipo biblioteca, levávamos para casa, víamos em 24 horas ou 48, já não sei muito bem, devolvíamos, tudo muito bonito, era uma maravilha. Sim, mas Havia. Eu ainda me lembro, eu quando casei, no bairro onde eu vivo, que ainda é o mesmo, existia lá um videoclube. Eu lembro-me que ainda fomos lá algumas vezes, éramos sócios daquele videoclube. eu buscar gostava alguns muito. Por vídeos. acaso, dos negócios dos meus pais foi aquele que eu gostei mesmo muito. Não, E era eu só estou a pequenina. imaginar se eu tivesse acesso a um videoclube em que eu podia escolher tudo. Tipo, eles tinham todos os desenhos animados e todos aqueles filmes. Eu sei, agora existe, eu sei. Mas eu agora já não tenho tempo para ver como eu tinha. Muito bom, mas sério. Teu Todos! entusiasmo. Sabe que eu acho que também é um bocadinho como os livros e os e-books. É tipo, pegar numa caixa de filme e meter lá o filme dentro não é a mesma coisa de pôr no Netflix e escolher ali. É? Acho Sente que não, isso? acho que é diferente. De certa maneira, assim, acho que é como ler um Fechar livro, as- folhear, o fazer. Porque depois agora acaba por haver tanta oferta, tanta coisa que a pessoa nem sabe o que é que há Eu de do ver. livro sinto isso, gosto muito, continuo a gostar muito de ler no papel. Dos filmes não tenho essa nostalgia. Voltar Agora já atrás, não, a mas fita. pensando na Eu cassete- adoro! Isto está um bocado chato. Só deixo para a frente. Espera que aconteça qualquer coisa, põe mais um bocado para trás. Adoro! É, Adoro! odeio que façam isso. Adoro! Eu mando Oh, naquilo. Ruth. Adoro, por exemplo, dizer assim: apetece-me ver um filme, mas não tenho tempo. Este filme tem 1 hora e tal, eu consigo ver isto em meia hora. Ai, não. E depois, às vezes, o filme afinal era melhor do que eu pensei, depois tenho que o ver em coisa. Voltas Adoro. atrás para ver as outras Depois partes que vejo não no viste. outro dia, assim, adoro fazer isso. Ai, que... Há pessoas estranhas, não é? Por isso, para mim, esta coisa do vai e está ali, é maravilhoso. Ela gosta de ter o poder. vá. O poder, I got the power. É isso. E então, o que é que decidiu a fazer em crescida? É assim, eu sabia que era. Eu sempre fui uma miúda que. Eu tinha uma coisa para ajudar as pessoas. Eu tinha essa ideia na minha cabeça, que eu queria contribuir com o meu tempo para ajudar as pessoas, mas também queria ter alguma independência naquilo que fazia, porque eu gostava da flexibilidade dos meus pais, porque eu via os colegas que estavam muito. Os pais trabalhavam e, portanto, tinham aquele horário muito definido e tudo mais. Não havia ali, olha, vou fechar a loja e vou de férias. Não, isso não existia, né? E pronto, e com os meus pais as coisas eram diferentes. Às vezes, olha, não houve escola, vou faltar, pronto, Não houve havia escola, essa- vou aqui um Posso- dia como... Sim, é também diferente, gosto né? disso, A dinâmica é completamente diferente quando uma pessoa tem um horário de trabalho, tem um patrão que diz, olha, não, tens de ir, desenrasca-te, né? Exato. Pronto. Então eu sempre quis um bocadinho essa liberdade, mas queria ajudar também as pessoas, porque era uma coisa que eu gostava. Então não fazia ideia o que é que ia fazer, porque não havia nada que se encaixasse nesses parâmetros que eu tinha na minha Gestão. cabeça. Gerir para depois gerir o negócio. Pois, um bocadinho isso, mas... Mas não foi isso que fez. Não, fui para serviço social, fui mais para a Que parte de não- ajudar as que- pessoas. Pronto, exato. Não sei como é que esperava em serviço social gerir a sua vida, mas Exato, por isso. criar uma associação em que ajudasse as pessoas e depois só ia... Era um conseguir. bocadinho nesses parâmetros. A minha ideia inicial era um bocadinho nesses parâmetros. Fui para o curso de serviço social, com muitas ilusões Gostou? e ideologias e tudo mais. E gostou do curso? É assim, o curso é maravilhoso.
ensina-nos coisas sobre gestão do nosso tempo, sobre o desenvolvimento mesmo da pessoa enquanto pessoa. O desenvolvimento pessoal. Sim, o empoderamento, sobre ajudar os outros, mas de uma forma que não seja de... Não é dar o peixe, mas ensinar a pescar, dar competências às pessoas, ajudá-las a tornarem-se as suas melhores versões. Portanto, nesse aspecto, eu adorei o curso de Serviço Social. Foi muito bom. Mas não se imaginava a ser assistente social. Exato, na Porque prática, agora quem ouviu a Inês já percebeu. Não, a Inês não quer ser assistente social. sentia que não era suficiente para mim. Eu queria fazer uma coisa um bocadinho diferente. Apesar de gostar daquelas competências que ganhei no curso, eu queria fazer uma coisa mais, não sei, mais dinâmica, diferente. Não sabia o quê na altura. Então quando saiu foi fazer o quê? Quando saiu da faculdade? Assim, fiz um bocadinho de tudo. Trabalhei num lar de idosos, depois também trabalhei em cafés, em coisas assim mais banais, enquanto estava a tentar descobrir o que é que eu queria fazer. Andava ali um bocadinho de, eu quero fazer uma coisa completamente diferente, mas tenho medo, e depois corre mal, vou fazer o quê? Mas pronto, depois chegou uma altura em que, com a pandemia, basicamente... O mundo parou. A pandemia. Toda a gente ficou a pensar sobre a sua vida em casa. Pensar, gente, olha, se me acontecer alguma coisa amanhã, para que é que eu estou aqui com medo de quê? Estou à espera do quê? Parada para quê? Essa acho que nunca ninguém disse. Não. Essa nunca tínhamos ouvido. É porque nós temos imensos negócios aqui, temos imensos, salvo seja, não é nosso. Sim, já trazemos aqui passaram por imensas aqui. mulheres que nos falam sobre isso, que a pandemia mudou a vida delas, Sim. que as fez empreender, muitas na realidade por necessidade, porque ficaram sem aquilo que era a base e Sim. focaram-se nos seus sonhos. Agora essa de... Eu ando aqui com medo de arriscar e se calhar até posso morrer amanhã, estou com medo verdade. porquê? Pois é, é nova, nós gostamos. A vida muda num minuto. Nós estamos aqui com tretas de não vou arriscar, não vou fazer, não vou viver os meus sonhos, mas porquê? Porquê é que não podemos fazer isso? Porque pode correr mal. Se correr mal, pegamos e voltamos a fazer outra coisa diferente, porque... Enquanto estamos aqui, estamos vivos, nós podemos fazer o que nós quisermos da nossa vida, e sempre foi um bocadinho esta mentalidade que eu tive, que às vezes é um bocadinho difícil de gerir, porque no mundo real isto leva-se muito, porque não existem muitas pessoas que pensem assim, e depois leva-se muito com, pois, mas acho que és um bocadinho... Depois quando caís, quando bates com a cabeça, vais ver. Cai disso. Pronto, depois levamos E então, o que é muitas que fez na dessas. pandemia? É assim, na pandemia eu juntei tudo aquilo que eu gostava, fiz assim um alinhamento das minhas competências e daquilo que eu gostava de fazer, que era, primeiro, criatividade, desenvolvimento pessoal, gestão de tempo, ajudar pessoas de alguma forma. Então o que é que eu decidi? Vou fazer uma papelaria, um negócio online, com agendas, planners e coisas desse género, mas focadas em como gerir a nossa rotina. Não agendas normais, mas que nos dissessem quais é que são as nossas prioridades, quais é que são os nossos sonhos, como é que nós chegamos até esses sonhos e até essas prioridades, e como é que nós vivemos ao longo do caminho uma vida intencional, uma vida que nos faça feliz. Porque não é só vivermos um bocadinho ali com um túnel de... tenho que fazer isto para ter aquele resultado final. Não, é importante, ao longo desse caminho, nós encontrarmos coisas que nos façam felizes, mesmo que não sejam um objetivo final. Exatamente, são etapas no caminho, não é? Exato. É como quem vai daqui ao Algarve e para sempre ali na estação da Marateca ou ali nas Duas Irmãs. Eu não posso estar a fazer publicidade. Mas Duas Irmãs até podiam vir aqui, porque Duas Irmãs é um ícone do nosso país. Temos que pensar nisso. Que param ali nas Duas Irmãs para comer umas bifanazinhas. É tipo uma etapa para chegar ao objetivo, Sim, não é? porque isso é fundamental, e às vezes as pessoas... Eu já pensei chamo-lhe um bocado a teoria... Eu chamo-lhe um bocadinho a teoria do hamster, que as pessoas têm duas formas de lidar com aquilo que têm na vida delas. Normalmente ou entram na roda e é tipo... tenho que fazer, ou então é o bloqueio completo de, olha, a minha vida é isto, eu não tenho nada para onde ir, é fazer de morto, basicamente. E a roda anda à volta. É as duas estratégias, sem dúvida, é procrastinar completamente
ou ser excessivamente produtivos. E não encontram ali um meio termo de gerir bem a vida, aproveitar ali os momentos e ter uma visão de futuro, mas não ser uma prisão, porque a visão do futuro nós não conhecemos o nosso eu futuro. É como se fosse um desconhecido. Nós não podemos estar a pensar só no objetivo final, porque é uma coisa abstrata. Nós temos que pensar, é importante ter essa visão, mas também é importante perceber que eu não sou mesmo a pessoa que vai ser daqui a um mês, ou 2 ou 3, e, portanto, é importante reavaliar tudo aquilo que vamos fazendo. Mensalmente, sentar-nos connosco próprios, 5 minutos que seja, e pensar quais é que são as minhas prioridades, o que é que me está a deixar... Porque às vezes nós pensamos que queremos uma coisa e quando estamos nesse caminho descobrimos que não é isso que queremos, que foi um bocadinho isso que me aconteceu depois, mais tarde, quando me reinventei. Porque nós Nesse agora processo. temos umas fotos que vão passar só para mostrar, porque este não é o projeto que nos vem falar. Não. Este não era as vou folhas fazer. com intenção, não é? Sim. Mas este negócio correu bem. Esse negócio correu super bem, eu não estava nada à espera, porque é assim, eu criei tudo do zero, eu não sabia nada de contabilidade, não sabia nada de gerir um Nem com os negócio. pais, não tinha assim cá está. Assim, tinha algumas noções, mas não o suficiente para abrir um negócio com Cá está, confiança. estamos a ver aqui uma das suas coisinhas, não é? Sim, é Planner Vida Intencional, que era um bocadinho... Aquilo era dividido, era 3 meses, a pessoa naqueles 3 meses fazia um plano intencional da sua vida, inclusive momentos de coisa, é assim, algumas de objetivos e algumas não, algumas de o que é que eu vou fazer nestes 3 meses para me ligar à minha família, por exemplo. Olha, podemos ir passear não sei para onde, podemos fazer não sei o quê. Planear estes momentos, porque às vezes se não pomos nada escrito, acaba por não se nada, fazer, é porque verdade. depois Não é, acontece. ai, opá, mas tenho este compromisso Porque e disse estamos à tinha espera aquela que coisa. quando chegar à altura nós vamos fazer, Sim. mas não, E depois não como não planeámos, chega à altura e também não estamos preparados, não é? Exato. E depois as coisas não acontecem. Exatamente. É um Então a bocadinho pessoa tem que ir fazendo antes. Pareceu Sim. que digo que vou visitar a minha família à Inglaterra, mas ainda não fiz o passaporte. Fica difícil. Pois aí. Lá está. Fica um bocadinho difícil. Fica É um passo a dar, não é? um passo É a um dar. É passo. passaporte. Depois não tem mala, depois não tem. não sei o quê. Pronto, exato. É essas coisas assim que são. E então, porquê esta escolha aqui aposta no digital, nestes produtos? Assim, digital, primeiro era a pandemia, portanto, Sim, fazer tinha- qualquer fazia- coisa, o tinha que negócio ser, sim. local seria impensável. Mas, é assim, eu apanhei o digital todo, né? Sim. Eu nasci mesmo quando as coisas... Eu nasci em 92, portanto, as coisas... Sim, tudo foi a para si partir sempre foi daí... digital. Pronto, Mas sim. ama cassetes de VHS. Eu gosto. Adoro essa ideia. Mas pronto, Gosto. vai tudo bem. Gosto, Como é que mas eles também põem gosto os muito do discos de digital, vinil? não é? Há quem usa. Sim, eu Por sei. acaso também sei. tenho em casa. Também E se tem. gostarem, eu tenho alguns. Estou disposta a minha avó tinha ceder-lhes a muitos. propriedade. Sim. Bem, e então? Viu alguma dificuldade ao iniciar este negócio? Foi fácil para si dar a conhecer o projeto? É assim, no digital as coisas é um dia de cada vez. Parece nada acontece e depois há um dia em que ganhei não sei quantos seguidores, fiz não sei quantas vendas, como é que isto aconteceu? E depois no dia a seguir é 0 outra vez. Portanto, é uma evolução constante. É ir tentando, ir falhando, ir tentando, ir falhando. Agora, claro, se eu desistisse no primeiro ou no segundo dia, nada acontecia, né? Só que ao fazer, chegou uma altura em que eu realmente já tinha pessoas que gostavam daquilo que eu fazia e compravam outros produtos e diziam para as amigas e depois, pronto. E as Deu coisas aqui uma rede, não é? E lá está. Existem agendas digitais. Todas bonitas, Sim. mas não é a mesma coisa. Não, isso para mim não é mesmo Não a é mesma mesmo. coisa. Eu também concordo. Apesar Sim, de... é preciso escrever, sim. Não sendo agendas, há ferramentas digitais muito interessantes. Mas lá está, para coisas diferentes. Eu acho que o papel é muito importante para refletir, porque o processo de apontar num papel, Escrever, a nível do Está- cérebro... está provado Está provado, que é é completamente diferente, sim. diferente. Agora, Do que digitalmente... escrevermos com as letrinhas todas no computador.
Agora, digitalmente, arranjar bases de dados, coisas que nos deem ali as E coisas... aí fazem as contas e fazem o trabalho por nós sem precisarmos estar ali a pôr. Mas em 2022, eis que Estava o mundo tudo a correr bem. volta ao normal, um negócio Tem um de vento brinde. de vento em popa, tudo a correr bem, e o que é que acontece? Eu engravidei, né? Já era uma coisa que eu queria, já estávamos a Estava planear. planeado, de certeza, Sim, devia já. estar lá naquele seu coisa. Não, por acaso estava. Estava na agenda. Estava na agenda, sim. Estava na agenda. E agora? E agora a questão é que eu tinha tudo planeado, como sempre, né? Eu tinha tudo planeado, que ia correr tudo muito bem. E agora, olha. E agora? Eu E ia agora? ter a minha filha, Pois. e depois as coisas iam correr super bem, passado uns meses Pensamos sempre assim. eu ia voltar ao trabalho em força, não havia problema nenhum, estava tudo decidido, tinha ali o caminho todo delineado. A questão é que quando ela nasceu, eu já não queria aquele plano. Já achava que Então, não queria, já não queria que corresse tudo bem, era? Não, eu queria que corresse tudo bem, mas eu já senti... É assim, se o meu objetivo é ajudar pessoas, né? E eu não sinto que havia ali qualquer coisa assim. Eu não quero ajudar toda a gente. Neste momento, apesar de, pronto, é muito bom ajudar as pessoas, eu sentia que, meu Deus, o que é este mundo onde eu entrei, em que eu não faço ideia o que é que eu estou a fazer, mas toda a gente faz isto como se soubesse o que é que está a fazer. Sim. Porque nós não dizemos isso umas às outras, não dizemos tipo, ai meu Deus, o que é que eu estou para aqui a fazer, não sei como é que... Eu disse. Só não disse na televisão, porque não estava aqui na televisão, senão tinha dito aqui. Tinha pedido ajuda, ajudem-me, façam qualquer coisa para mim que eu não me aguento e não consigo. Havia de ser lindo. E Se eu depois- tivesse vindo para aqui apresentar passados uns mesinhos. Um pedido de ajuda. Ainda bem que Sim. não, só vinham Eu estou passado aqui, um ano e conversa tal. de Estou mulheres. aqui, ajudem-me, se faz favor. Um apelo. Era em direto e tudo, não? Quando eu vi, já estava, o quê? O Afonso já tinha 1 ano e meio, 2. Pronto, mas se fosse ali nos primeiros meses tinha sentido. Bem, desculpe, Inês. Sim, é que... Mas é isso, a pessoa sente que precisa da ajuda de toda a gente, eu mas pensei- depois cada um diz a sua coisa, ninguém sabe o que fazer, é uma confusão. E depois na é vida. assim, em meios pequenos ainda há aquela rede de apoio familiar, mais... Mas hoje em dia a vida é tão acelerada, em meios urbanos então é impossível ter uma boa rede de apoio, ter alguém que... Porque às vezes as pessoas querem fazer, querem ajudar, mas também não têm a disponibilidade necessária, né? E depois é a nossa própria cabeça também, que tudo muda. O nosso foco deixa de ser em atividades e passa a ser numa pessoa. E isso é muito, em gestão de tempo, é uma dinâmica completamente diferente. Eu pensava assim, o meu negócio ajuda pessoas, mas o meu negócio não ajuda mães, porque algumas das técnicas que eu falava, mesmo no meu Instagram, por exemplo, técnica de Pomodoro, que é uma coisa que focamos 25 minutos numa tarefa e depois paramos, é uma coisa muito regrada. Num mundo com filhos, que é basicamente um mundo sem regras, as regras são eles que as fazem e nós só andamos a tentar gerir a coisa. Das anos. Né? Num mundo Lá atrás. assim, era completamente irrealista gerir o tempo dessa forma. E eu pensei, mas porquê é que não existe, ou pelo menos eu não encontrei, um projeto de gestão de tempo, mas que fosse dedicado às mães especificamente, com as necessidades específicas de uma mãe que às vezes não pode ter o foco numa tarefa, mas tem que ter o foco na criança e a tarefa e o cuidado dela própria e tudo mais vai ter que encaixar na criança, não nós a tentar que a criança encaixe na nossa vida, mas a nossa vida abraçar a vida da criança. Mas de alguma maneira a criança também tem que se encaixar na nossa vida, não é? Claro que Porque sim, claro porque que senão sim. só Digo- se vive para a criança e não é isso que é o objetivo, não é? Eu promovo a independência, é assim, desde A pequena. autonomia dos miúdos. A autonomia, sem dúvida. Oh, até há coisas que caem do céu. Isto tudo acontece. Vá, continuamos, que eles nem sabem o que é que aconteceu lá. Vocês não sabem o que aconteceu, pois não. Nós também não vamos contar coisas internas. Aqui um papel. Querem saber? São convidadas do nosso programa. Tem um e-mail a passar em rodapé. Diga, eu tenho um projeto, quero ir ao programa, quero falar um bocadinho. Escreva no papel. Exato. Sim, mas como eu estava a dizer, a questão é, às vezes, o que acontece é, metemos na nossa cabeça que eu tenho o meu dia, né? E eu vou fazer isto. Estas coisas. Isto é completamente inegociável.
Tem Só que que fazer. depois temos, por exemplo, o nosso filho em casa, está doente ou aconteceu alguma coisa, pronto. Hoje está só. E como é que encaixamos isso nessa rigidez? Isso não pode existir. Essa rigidez não pode existir. Tem que haver uma flexibilidade de perceber que, às vezes, as coisas não vão ser como nós pensámos, Como nós pensámos que iriam imaginámos. A maternidade é tudo, é mesmo isso, as coisas não são como nós imaginámos sempre. Então, e criou este projeto MAM, M-O-M-M. O que é que significam estas siglas? É assim, eu confesso que eu queria alguma coisa que encaixasse aí, né? Exato. MAM. Mãe, tinha que ser qualquer coisa desse género. Mas havia, para mim, a sigla perfeita, que era Mães Organizadas e Motivadas para a Mudança. Sim. E quando digo para a mudança, a questão é mesmo perceber que a nossa vida, o nosso dia-a-dia, está em constante mudança. Portanto, nós temos que antecipar as nossas necessidades, antecipar aquilo que é importante para nós e ter tudo isso muito bem definido para lidar com a mudança constante que vai acontecer. Porque é assim, tentar que manter a nossa vida perfeita ali, as coisas vão acontecer desta forma, aquelas regrazinhas que pomos na nossa cabeça... E que antes, se calhar, fazíamos e funcionava, não é? funcionava, vão deixar de funcionar. Portanto, nós Então temos tem que que estar motivadas mesmo para essa mudança, perceber, olha, eu estou pronto para qualquer desafio, vamos para a frente. Ter essa perspectiva mesmo de, olha, vamos. E até tem uma demonstração para nos fazer, não é? Que é um bocadinho aquilo que estava a falar, do antecipar, ou seja, eu já tenho que saber na minha vida o que é aquilo que vai ser o importante, não é? Sim. Aquilo que eu não posso deixar para segundo plano, mesmo que os planos todos mudem. Exato. É isso. É isso? É isso mesmo. Então, o que é, enquanto aqui a nossa produção prepara e vai trazer aqui algumas coisas para nos fazer uma demonstração, o que é que consiste aqui o seu projeto? É assim, o meu projeto consiste em... primeiro é um projeto dedicado às mães, mas não é um projeto sobre a maternidade ou como lidar com os filhos ou como os educar, não tem nada a ver com isso. O meu projeto é mesmo para as mães, não apenas enquanto mães, Sim. mas enquanto mulheres que também têm outras necessidades, não é? Claro. Que não são apenas mães, têm muitos outros papéis e que têm que lidar com esses papéis. Criar uma rotina que realmente as faça sentir não apenas uma boa mãe, mas uma pessoa satisfeita com ela própria, com a sua vida. Exatamente. E então o que é que são essas coisas que têm aí à frente? Conte-nos lá. Então é Que assim. maravilhosamente, milagrosamente apareceram ali. É assim, eu trouxe aqui um exercício que é utilizado muitas vezes para mostrar a importância de termos prioridades na nossa vida e saber gerir bem o nosso tempo para que as coisas fluam e corram melhor na nossa vida. Porque o que normalmente acontece é que nós temos estas coisinhas muito pequeninas na nossa vida que preenchem a nossa agenda por completo. Como por exemplo? Como, por exemplo, a minha mãe pediu-me para fazer não sei o quê, pronto, está ali. Tenho que ir ao dentista às X horas, está ali. Tenho que aspirar a casa hoje. Pomos uma data de imposições em nós próprios e depois temos as outras prioridades. Temos a nossa família, temos, sei lá, um projeto que nós queremos fazer, temos uma data de coisas que sonhamos e que esperamos fazer. Só que viagem. o que acontece é que, no fim de contas, já são tantas coisas que sonhávamos, mas temos tanta areia na nossa vida Que já essas não ficam, coisas já não cabe lá dentro. não é? cabem, deixam de caber completamente. E por mais que a gente tente, às vezes ainda tentamos... Ainda ter tentamos coisa- calcar, Não inventar dá. aqui um Não dá. bocadinho. A caixa nem fecha. A caixa nem fecha. Não dá. Não dá para levar para o trabalho na marmita, não. Agora, se mudarmos de perspectiva, se começarmos a pensar nas nossas prioridades, se começarmos a focar-nos em realmente aquilo que importa
e tentarmos encaixar depois a areia, depois as coisas que parecem inadiáveis e parece impossível dizer que não, ou parece impossível mudar para outro dia. Mas se o fizermos, a nossa vida vai fluir de uma maneira completamente diferente. As coisas vão funcionar. Porque o problema é que nós nos focamos muito na areia, nas coisinhas pequeninas, e perdemos o foco daquilo que realmente está para além disso, da nossa visão. Tivemos quase um número de magia. De ilusionismo, não é? isso. Foi aqui. Mas que é isto, não é? Nós temos que saber como é que se pode aqui definir prioridades, porque é isto que eu acho que é a dificuldade das pessoas. É assim, a base do projeto MAM, e é um grande desafio para as mães, é o autoconhecimento, sempre, para tudo. Porque é assim, é muito bonito... Porque as suas pedras podem não ser as minhas, não é? As pedras nunca vão ser iguais para ninguém. Claro. Os calhaus são outros. Os calhaus são completamente diferentes. Portanto, o autoconhecimento, e como mãe é muito difícil, porque eu fui mãe há pouco tempo. Uma pessoa, depois de ser mãe... Sente-se outra pessoa, não é? Sem dúvida, em todos os aspectos. O corpo é diferente, tudo é diferente. Mesmo o nosso mundo, o meio que nos rodeia, a forma como as pessoas falam connosco, tudo muda. Portanto, ter essa perspectiva completamente diferente de identidade, ter uma identidade muitas vezes fragmentada, ter que perceber, então, mas o que é isto de ser mãe, de ser mulher e ter estas responsabilidades todas? De ser profissional, de ser esposa, Exato, não é? Sim. Tantos papéis. Tantas coisas. E depois Tantas areias na vida. Bem, mas algumas não são areias, algumas são algumas pedras. são pedras mesmo. e tantas exigências, porque às vezes trabalha como se não fosses mãe, porque no trabalho tens de fingir que não tens filhos, não né? filho, sim. Mas depois, quando estás no teu papel de mãe, também tens de fingir que não há trabalho e que não tens outras coisas. Portanto, Correu tudo bem, foi um dia perfeito. quer não é? dizer, como é que uma pessoa gere isso praticamente sem apoio? Porque muitas vezes depois isto são coisas que nós engolimos para dentro e vivemos com isto diariamente e não falamos umas com as outras E sobre que faz a isso. pessoa ficar doente, não é? Porque Sim, todas sem estas coisas dúvida. que a Sem pessoa dúvida. engole, que a pessoa quase que não digere, não é? Sim, tem um impacto tem um impacto na gigante. nossa saúde mental e até física, não é? Sim. Pronto. E, portanto, é importantíssimo pensarmos nisto, porque às vezes não pensamos, é só, olha, é isto que as mães fazem, porque eu já ouvi isso também. Agora estamos numa fase um bocado difícil, não sei o quê. Mas é normal, é quando se é mãe é isso que acontece. Mas não pode ser normal, não é? Nós temos de ter formas de lidar com isto. Então, se estamos com precisar de olhar para nós e ver a nossa identidade e de perceber tudo isso, temos que o fazer, temos que priorizar isso. Não é só tomar conta dos filhos e tratar deles, porque os filhos, se também não estiver bem, também não estão bem. Claro, claro. E se nós não cuidarmos de nós, é isso que eles vão aprender. Olha, não se cuida, nós fingimos Vivemos sempre que em está tudo survive bem. mode. Vivemos em modo de sobrevivência, exatamente. E é isso que eles vão aprender connosco, a também ser sobreviventes no futuro. Mas nós não queremos só sobreviver, nós queremos mesmo viver a nossa vida. Então, as mães que já pensaram, sim, eu preciso ir falar com a Inês, o que é que consiste este projeto, como é que podem ter consigo, o que é que vão encontrar neste projeto no MAM? assim, M-O-M-M. Sim. Eu agora comecei pela primeira parte, porque eu considero que há algumas partes que é base de tudo, como eu já disse, autoconhecimento. Sim. Depois há uns grandes pilares que são captação, porque há sempre coisas que aparecem na nossa vida e temos que as captar. Organizar essa informação. Isso é a primeira parte que eu criei um produto para isso, que é o Mum Brain, onde podemos organizar toda a nossa informação de, por exemplo, olha, fui ao médico, o que é que o médico receitou, o que é que... sei quê. Essa gestão familiar... Que toda. acontece, não é? Sim. E é mais uma coisa para a mãe pensar, não é? E o produto que eu criei é um bocadinho nesse sentido, porque até dá para partilhar. Ou seja, o marido pode estar a par de tudo e já não é uma responsabilidade da mãe, é uma responsabilidade da família. Que ajuda, não é? Claro. Sem dúvida. O Mum Brain, Porque, assim, exatamente, temos aqui produto. Mum Brain. Os companheiros, os pais, não podem ser uma ajuda para as mães. São companheiros, têm que ser companheiros por Pois, inteiro. isto aqui é Fazer parte. Exato. Exatamente. Eles não ajudam, eles fazem parte. São Porque dois isso- conceitos diferentes. Exatamente, porque isso faz parte da carga escondida da maternidade.
que é o facto de nós considerarmos que os outros nos ajudam, quando os outros, na verdade, têm que ser tão responsáveis como nós. E isso é muito importante. Estavam lá, O Mum quando Brain, foi feito. exatamente, o Mum Brain ajuda a isso também, a meter a família toda a par daquilo que se está a passar e a saber que medicação é que cada um toma, quais é que são as refeições que vamos fazer na semana, porque podemos planear as refeições lá, e assim também poupar algum dinheiro no supermercado, gerir um bocadinho melhor as coisas, fazer toda essa gestão. Depois tem a parte de gestão de tempo, de agenda mesmo, que estou a criar um novo projeto para ajudar com isso, que ainda não foi lançado, mas com a gestão de tempo. E depois, no fim de tudo, que é muito para além, é a projeção. Qual é a nossa visão para o nosso futuro? O que é que nós queremos fazer? E o projeto MUM vai tocar todos esses Portanto, pilares está tudo que vêm dentro na deste nossa vida. produto do Mum Brain. Não, o Mum Brain é a captação. É a primeira É só captação e a primeira organização das Depois nossas está a criar o informações. segundo produto e depois ainda haverá a terceira fase, é isso? Sim. Eu estou a fazer isto por fases, porque eu também tenho uma filha pequena e isto não pode ser tudo a correr. E lá está, e isso faz parte do seu importante, mas tem que gerir tudo. Sim. Exato, tenho que gerir tudo isto. E estou agora, já está a acabar, mas pronto, ainda estou a fazer a parte vou ter um projeto muito engraçado de gestão e projeção, que acho que as mães também vão gostar muito. E, entretanto... Depois, quando tiver terminado, vem cá mostrar-nos o que é. E também tenho um projeto para o Dia da Mãe, que começa no Dia da Mãe, mas... Pronto, é daqui a um tempo. Sim. Vou ter um podcast para as mães. Maravilha. Que, pronto, isso ainda é um projeto para depois. Mas quero, neste momento, ir aos pouquinhos. Não tentar fazer tudo à pressa, porque a ideia não é fazer à pressa, é fazer as coisas como deve ser. Entretanto, recebo mensagens das mães, tento ajudar as mães da melhor forma que consigo e posso. Tem aqui um checklist de mães felizes. Tenho um checklist de mães felizes, é verdade. É um produto gratuito, podem ir e fazer o download, estejam à vontade. Que é basicamente a checklist de algumas coisas que nós devemos ter atenção, porque é assim, toda a gente mais ou menos tem noção de algumas destas coisas que eu falei, só que na prática depois não coloca na prática, é como a rúbrica que nós vimos, fazer os exercícios para as pernas, mas depois não os faz, não é? Sim. Depois ficam lá assim. E assim, com aquela checklist, nós já temos na nossa mente que, devia ter atenção a isto, não estou a fazer bem isto. E tenho lá também algumas dicas de como gerir melhor o nosso dia-a-dia, criar um plano diário que seja mais fácil de lidar, com blocos de tempo, com coisas assim. Tenho ali algumas técnicas. E, como disse, também faço o apoio às mães, ao contactarem-me diretamente, posso fazer uma consultoria, tudo nesse sentido. Muito bem. Sim. Inês, muito obrigada, já viu. Estava aqui e disse-nos que era tímida, mas já acabou. Sim. E falou bem. E falou sempre muito a falar, e bem, sempre a falar, está a ver? O custo é mesmo isso, é sair da nossa zona de conforto. Mas depois de sairmos, né, Já está aqui. expandimos e depois daqui para a frente podemos fazer outras coisas. Foi um gosto recebê-la, Inês. E ficamos aqui combinadas que quando lançar esses produtos, em contato com a nossa produção para vir cá falar-nos sobre eles. Pode ser? Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, Inês, por tudo e tudo bom para si e para a pequenita. Ai, Emma. Para a Emma, pois é. E então hoje foi um programa muito completo. Tivemos a rubrica, a Inês Galvão, que teve a fazer uns exercícios. Ela teve a fazer uns exercícios ali em algum sítio. Para membros inferiores, super rápidos, práticos, fáceis. Portanto, coloque em prática. E tivemos a Inês Freitas com o seu projeto MUM. Exatamente. Então já sabe, escolha quais são as suas prioridades, foque-se nelas para depois então encher a sua vida com todas as outras coisas e vai ver que assim cabe tudo na marmita. Dá para levar para o trabalho, dá para levar para sair, dá para tudo. Sair da zona de conforto. Não é? Exatamente. Adeus, porte-se bem. Um beijinho, tchau, tchau.